O meu convidado de hoje é um acriano da 6 de agosto que emana cultura, dedicado à literatura, à música e ao audiovisual. Ele é o filho mais velho de Dona Guajarina e seu Margarido. Aqui comigo para uma boa conversa, Silvio Margarido. Silvio, é um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Também é um prazer estar com vocês aqui na casa da minha avó. Pois é, não poderia começar esse programa sem fazer essa referência à sua família, né, Silvio? Nós estamos gravando hoje nesse espaço que acabou virando um espaço cultural, que foi a casa da tua avó. Queria saber o que isso significa para ti e se percebe logo que você se aproximou muito cedo da cultura, porque eu sei que a sua avó também foi uma pessoa, sua mãe também, muito engajada na vida do bairro, nos movimentos sociais e tal. Então, você se aproximou muito cedo da cultura? Rapaz, olha só, eu nem me lembro quando foi que eu conscientemente passei a pensar, eu faço parte da cultura, estou fazendo cultura, né? Eu sempre fui meio engraçadinho desde criança, né? Gostava de fazer piada, essas coisas. Acho que eu já era meio artista, fico transitando entre o artista e o bandido, né? Mas na minha família sempre tiveram, minha família do meu pai sempre teve muito músico, o meu avô também, casado com a dona Nenê, era músico, né? Ele era uma pessoa que lia muito, a minha avó trabalhava muito nos arraiais, ela fazia coroa para os defuntos aqui na época de finados, né? Ela costurava, ela cozinhava muito bem. E, então, esse clima, né, sempre rodeou a nossa família, né? Os tios, vários tios também. O tio Lorival, que era uma pessoa que era ligada ao esporte também. Inclusive, eu comecei na música, não foi nem com meu pai, foi com meu tio Lorival, que me botou, ele era na educação física, ele era professor de educação física. E ele me botou na banda da escola, Maria Angélica. Foi quando eu comecei a tocar caixinha na banda da escola. Daí essa aproximação para a percussão, né? Porque aí eu já virei percussionista, né? Essa casa, Silvio, você passou parte da tua infância correndo por esses corredores, né? Passei muita, nossa, essa casa aqui me traz muita lembrança e até hoje eu sonho com essa casa. Eu tenho sonhos mesmo assim, como eu costumo dizer, eu sonho em longa-metragem, sabe? Meus sonhos são longos e eu sonho muito aqui. Só que quando a gente é criança, as coisas são muito grandes, né? E eu sempre sonho com essa casa como ela é muito grande, esse corredor enorme, essa sala aqui muito grande, né? E eu me lembro desse espaço aqui, o meu avô sentado aqui ouvindo rádio, uma flâmula do Fluminense e uma flâmula do Rio Branco ali, os jornais que ele lia, né? Então era assim, os finais de semana eram sempre aqui. Então eu sempre fiquei muito, eu pegava um ônibus que era bairro 15 e 6 de agosto. Né? Então ficava muito. Isso aqui faz parte de grande parte da minha vida, né? Essa casa. Em relação à arte, você enveredou pela literatura, trabalhou com música, acabou se aproximando muito do audiovisual. Você acha importante para o artista passear por esses segmentos, ter essa noção de vários segmentos artísticos? Olha, eu acho que todo artista ele tem que, quer dizer, se não fazer, mas pelo menos gostar e se aproximar de tudo, né? Isso para mim é muito natural, eu não sei onde foi que comecei. Eu já transitei por tanta coisa, sabe? Por tantos lugares, por tantos mundos, que eu não sei como é que se dá isso. Comigo é ser natural, né? Por exemplo, poesia para mim, por exemplo, eu não me considero um poeta para ir para academia de letra criana nem coisa do tipo, né? Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, né? E parece que tem gente que gosta do que eu faço, né? Tem aquela coisa assim de que uma frase que eu li outro dia, não lembro, que eu sou ruim de gravar nome de pessoas que falam coisas, que é o seguinte, ele disse assim, que para o poeta escrever os seus sonhos, tem que ter alguém que acredite nos sonhos do poeta, né? É verdade. E aí a música também, sabe? Eu fui de uma geração e de um momento que a música aqui foi muito rica e que eu, por exemplo, eu considero que o meu talento maior é a música. Eu acho que se eu estudasse música, se eu me dedicasse à música, eu acho que eu seria um bom músico, né? Mas, na verdade, eu faço mais por
porque eu gosto, né? Uma coisa que faz parte da minha vida. Aliás, você é de uma geração muito criativa, né? Nossa geração... Uma rapaziada que, com muita dificuldade, fez muito, né? Fez Muito, né? Os grandes festivais, naquela época, quando assim, olha, aqui no Acre se fazia música de autor, tinha um movimento todo voltado para isso, né? Pois então, nós éramos de uma geração que era muito orgânica em termos de cultura e de arte, né? A gente ia fazendo, não tinha um movimento organizado, nem um movimento de formação de artista, não. As pessoas tinham um certo talento, entravam no mundo de fazer isso, fazia poesia, música, festivais, cinema, né? Então isso, a nossa turma, né, que hoje já está com 40 e poucos, quase 50 anos, né, foi uma turma que fez muito. Infelizmente, acho que, ou felizmente, não sei, tem uns que abandonaram, saíram fora, se distanciaram, né? Eu não sei, eu permaneci, fui ficando, apesar de em certo momento, né, por exemplo, música, eu não sou mais profissional da música. Eu não tenho mais a música como ganhar dinheiro, atividade profissional de jeito nenhum, né? Eu só toco, só faço assim quando eu estou afim, com um amigo, com um outro. Agora, é uma referência muito legal, que deve ter influenciado muita gente nessa nova geração, porque hoje a gente percebe uma certa espera pelo Estado e tal. Naquela época, assim, ó, vamos fazer e vamos fazer mesmo, né? Não sei se você fazia, né? Não sei se você fez parte do Semente, grupo de teatro que, por exemplo, chegaram a ter um espaço construído por eles a partir de projetos assim que foi batalhado pelo grupo e tal. Então, os grandes festivais que apareceram, o Amapá, o FAMP e tal. Então, havia um caldeirão né, efervescente de coisas acontecendo, muito independente do Estado, do poder público. Isso era muito legal. Verdade. E aí, por exemplo, quando você fala assim, cara, você faz isso, o pessoal diz, porra, o cara é o cara, faz um monte de coisa. Eu não sou nada, cara. Eu simplesmente sou uma pessoa que tive a sorte, a oportunidade de estar em um momento em que muita coisa estava acontecendo. E eu caí dentro desse furacão aí, dentro desse vulcão, e acabei ficando, né? E com altos e baixos, com amor e com ódio, né? Rola de tudo. Né? E agora acho que está passando por uma fase em que precisa quietar, preciso até rever toda a minha vida, todo o meu passado de artista, de produtor, de cultura, e ver o que sobra disso, que sabe, se valeu a pena, é isso que eu queria, é isso que eu quero continuar fazendo. Né? Você nasceu no 2º Distrito, Silvio, um lugar absolutamente incrível, tradicional, durante muito tempo foi o berço da intelectualidade de Rio Branco. O que isso influenciou no teu trabalho? Rapaz, olha, eu acho que a referência de vida é referência social, lugar onde eu vivi e convivi com várias pessoas. Eu não tive muitas referências intelectuais das pessoas daqui. Talvez a influência que eu tive foi das escolas de samba que tinha aqui antigamente, do Cine Recreio, né? Alguma coisa mais assim dessa vida no 2º Distrito, né? E a influência acho que não foi muito, digamos assim, da intelectual, foi de vida e até em certo nível meio pesada, né? Porque o 2º Distrito também, a 6 de agosto, sempre foi um bairro um pouco marginalizado, né? E que muitos dos meus amigos e pessoas que eu convivi durante parte da minha vida, infância, juventude, e depois os caras, né, ou morreram, ou piraram, ou foram presos, viraram bandido, né? E eu me lembro que todas essas pessoas eram boas pessoas, ótimas pessoas, né? Tinha uma pobreza muito grande. Eu sempre fui da rua da frente, né, que eles chamavam, rua da frente, a 6 de agosto mesmo, né? Mas tinham as ruas que ficavam atrás, que já eram mais marginalizadas, e eu vi como aquilo ali cresceu também, como aquilo se desenvolveu e como aquilo se marginalizou. E eu tive muito envolvido com isso, né? Muito envolvido em algum momento da minha vida com esses becos aí. Com a parte boa e a parte ruim, claro, também, que é natural, faz parte da vida, né? Olha, a gente acabou de comentar que você transitou pela música, pela literatura, vários segmentos artísticos, mas acabou se aproximando muito do audiovisual. Como é que foi? Como é que tem sido essa experiência? Você tem dito que assim é um eterno aprendizado, está há 19 anos aprendendo
a fazer documentário, a trabalhar com vídeo, a esse olhar da câmera. O que significa o trabalho de vídeo para você, Silvio? Rapaz, olha, hoje para mim o trabalho de vídeo, de audiovisual, está se transformando numa coisa muito séria, sabe? Porque eu sempre fiz, porque tinha uma vontade, gostava, sempre gostei de cinema, de história em quadrinho, fiz alguns vídeos, né? Mas assim, eu nunca achei que eu seria um profissional do audiovisual, sabe? Eu nunca achei que eu ia trabalhar em televisão. Já estudei jornalismo, como também já estudei um monte de coisa, nunca terminei nada, né? Mas eu não achasse que eu ia ser um profissional. E eu estou notando que de um tempo para cá, essa cobrança está ficando cada vez mais forte, né? E essa cobrança não é só com relação a ser um profissional, mas é ser um bom profissional. Você tem que ter uma proposta, né, de audiovisual. Você faz audiovisual, se você conta a história, seja ela uma ficção ou um documentário, você tem que fazer essa história bem feita. E a gente não tem um apuramento técnico aqui, né? Isso são as coisas que a gente vai aprendendo fazendo. A gente faz aprendendo e aprende fazendo, né? Mas eu acho que eu tive várias experiências ultimamente em que tem me cobrado muito, sabe, uma proposta de audiovisual que seja técnica, esteticamente e até politicamente também, dentro de um padrão que eu sempre tive nas minhas coisas, né? Eu sempre tive na música ou na poesia, né? Eu tenho uma ligação muito grande com a história, eu já estudei história, já trabalhei em departamento de patrimônio histórico. Isso foi uma coisa também que me aproximou muito do audiovisual pela questão de documentação, do documentário, de registro, né? E eu estou correndo atrás, cara, né? Estou correndo atrás, eu estudo sozinho, eu vejo muito filme, eu discuto com algumas pessoas, né? Às vezes estou certo, às vezes estou errado, mas não estou nem aí, porque eu estou aprendendo. Exatamente, mesmo, né? O sentido é que está sempre aprendendo também nesse processo. Às vezes é difícil, você não tem interlocutores, né? Mas tem uma rapaziada nova do vídeo, cara, que eu acho muito legal, sabe, de interlocução. Porque eles não são pessoas que estão fazendo, mas eles estão vendo e estão pensando, né? E eu aprendo muito com essas pessoas, né? Porque eu acho que eu sou mais o cobra criada, que estou correndo atrás, fazendo a coisa, mas tem uma rapaziada que tá querendo se criar, que está correndo atrás dos seus espaços, devagar, um pouco, né? Mas estão indo. É difícil, mas rola, né? Vai rolar. Silvio, nós vamos fazer um intervalo, mas vamos continuar a nossa conversa no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta, o programa hoje que está sendo gravado aqui no Espaço Cultural Dona Neném Sombra, no 2º Distrito de Rio Branco. Vale a pena uma visita nesta bela casa antiga. E o meu convidado de hoje é Silvio Margarido. Silvio, voltando a falar de vídeo, você também passeou pelo documentário e pela ficção. O que te atrai mais? Que processo você se identifica mais? Rapaz, olha, é difícil, essa é uma pergunta difícil, porque eu sempre trabalhei mais com documentário, né? E sempre tive vontade de entrar um pouco pro lado da ficção, até escrevi alguns roteiros muito de ficção, mas com alguns outros entendimentos, alguns estudos, eu acho que as coisas se aproximam muito. Tem histórias inclusive, que você mistura as duas linguagens, né? Claro, eu estou fazendo muito isso porque eu estou aprendendo muito isso. Porque, na verdade, tem histórias de ficção, às vezes, que falam muito mais sobre a realidade do que um documentário, né? E tem documentário também, que, por exemplo, os documentários que eu fiz com o Hélio Melo, é muito ficcionado, é um negócio, é a história dele, mas é uma coisa que é muito lúdico na forma dele contar as histórias, né? Quem você vê, quando a gente pensa em documentário, quem te alimenta? Em que fonte você bebe? Coutinho, por exemplo? Rapaz, eu vejo o que eu posso, né? Eu gosto do Coutinho porque ele tem um jeito de fazer desde o Cabo Marcado para Morrer,
Até alguma coisa que eu vi ultimamente como o jogo de cena, que é um negócio louco. Aí no jogo de cena, esse negócio de ficção, documentário, vai tudo para o espaço, né? Porque ele trabalha com depoimentos que são feitos por atriz ou atores, e outros depoimentos que são feitos pela própria pessoa, e depois ele mistura os dois, você não sabe mais que depoimento foi encenado e que depoimento está sendo dado pela coisa. Então tem essa coisa também que o documentário te permite, né? E tem uma coisa que eu li num livro do Darim, que é o seguinte, é uma história de ficção documentária. Os caras iam fazer um filme, né? E esse filme era o seguinte, eles iam destruir uma casa, uma ficção de comédia, que os caras iam chegar lá e destruir uma casa. Mandaram a equipe toda para o lugar lá onde ia ser feita a casa. De repente os caras erraram a casa, foram para outra casa. Aí os caras destruíram a outra casa e os caras filmaram tudo. Aí depois ficou naquela. Eles eram uma ficção, porque tinha uma casa que tinha sido contratada para ser destruída dentro de um filme, e os caras destruíram outra casa. Aí ficou, não sabe se foi ficção, se foi uma ficção que estava previsto de os caras destruírem a casa, ou se realmente os caras documentaram a destruição de uma casa. Né? Então eu estudo pouco. Eu não posso dizer que eu sou um cara que tem uma formação intelectual com relação ao documentário, principalmente com relação ao documentário contemporâneo, muito apurado. Eu estou descobrindo, eu estou lendo, estou vendo coisas ainda nesse sentido. Por exemplo, foi interessante a oficina do Doc TV que eu fui esse ano, porque eu encontrei com várias pessoas, até uns com um discurso teórico muito eloquente, que também às vezes isso me irrita, né? Porque às vezes as pessoas falam mais do que faz, né? Mas foi interessante que eu vi várias visões, várias teorias, assim, teorias na real, no Vera, discutido, não uma coisa mesmo meio vazia. E assim, aí eu vejo de tudo. Né? Que a linguagem se movimenta, né, Silvio? Por exemplo, o seu primeiro documentário foi As Viúvas do Carvão, eu acho que de 89? 89, né? Quando você fala assim, olha, eu estudo, eu vejo coisas, estou vendo gente da antiga, cineastas atuais e tal, a gente percebe que o documentário também se modifica, citou essas novidades que o Eduardo Coutinho vem trazendo. E no teu trabalho, o que vem mudando? Das viúvas para cá, o que você descobriu e que você percebeu de mudanças? Olha só, primeira coisa, o documentário Viúva do Carvão é um documentário de denúncia, né? Existia uma situação social em que me incomodava, que apesar que não foi uma ideia minha, né? Mas como eu era uma pessoa que mais ou menos tinha passado pelo audiovisual, assim, eu trabalhava na TV Aldeia, tinha feito um filme com o Mário da Silva, um vídeo com o Mário da Silva, né? E estava namorando ali o audiovisual, já tinha feito na década de 80, no começo da década de 80, Super 8, o filme Super 8, então resolvi arriscar, o cara me deu uma ideia, cara, tem essa situação. Então é uma denúncia a partir de uma questão social, né? De pessoas que são exploradas ao vender carvão, né, de madeiras que estavam derrubando a floresta para exportar. Então eram várias denúncias numa coisa só. Mas é aquela coisa ainda também muito careta, de narração, de você fazer uma introdução para dizer qual é a situação, depois bota as pessoas para falar, dar uma conclusão. Quer dizer, uma visão, eu acho que, digamos, ingênua que eu tinha, né, de como fazer. Mas para mim foi importante. Que mesmo, né, com essa ingenuidade, eu acho que o vídeo passa o que ele se propõe, né, que é denunciar aquela situação, uma situação social. Hoje você vem eliminando o off, por exemplo? Rapaz, há muito tempo que eu eliminei o off, já faz tempo que eu faço questão de não... Quer dizer, o off como uma narrativa de voice-over, mas às vezes o próprio personagem está falando em off, né? Mas eu gosto muito mais hoje em dia de coisas que sejam faladas na primeira pessoa, né? Então, por exemplo, com o Hélio Melo, ele fala na primeira pessoa, com o Padre José, ele falando, né? Tem outros que mesmo que não seja a pessoa falando, mas o próprio narrador está falando como se fosse ele, né? E os documentários acabam por exemplo, biografias, uma coisa que inclusive o Jorge Nazaré, que foi um parceiro meu durante muitos anos na produção de vídeo, ele era um cara que produzia os vídeos que eu fiz, quer dizer, né, ele produzia mais porque ele era um cara que corria atrás. Eu mais escrevia e dirigia e fazia as imagens, mas ele também fazia.
Ele dizia, cara, eu não aguento mais fazer filme de gente morta, cara. Sabe, ele estava sempre fazendo filmes com pessoas que ou já tinham morrido ou estavam para morrer. Aí eu ficou até que um negócio meio esquisito. Porra, cara, tem que cuidar, não faz filme com os caras não, porque todo mundo que eles filmam morre. Entendi. Mas é porque também os caras já estavam mesmo, né? E isso é interessante, porque com essas pessoas a gente conseguiu fazer vídeos que não só eles deixaram uma mensagem para as outras pessoas, como nós aprendemos muita coisa, aprendemos até a fazer. Né? Quer dizer, e hoje a gente trabalhando assim com essa ideia, chegamos, por exemplo, ao Doc TV, que você foi o último vencedor do Doc TV aqui no Acre, né? Queria que você falasse um pouco do projeto que é o Mergulho, né? Rapaz, olha, isso é o seguinte, aí foi quando o bicho começou a pegar. O último vídeo que eu fiz que eu editei, foi uma reedição da Peleja de Hélio Melo. Em 2004 eu tinha feito 2 vídeos de ficção, foi Revolta e A Carta. E estava meio de saco cheio, sem saber muito bem o que eu queria fazer. Aí alguns amigos, rapaz, cara, tu tem que fazer o Doc TV e tal. Eu participei de outras edições, não fui selecionado, né? Não dá certo, nunca... Mas enfim, aí, cara, resolvi escrever um projeto que foi uma ideia que o Antônio Alves me deu. Toninho, eu liguei pro Toninho, cara, eu tô querendo uma ideia para escrever alguma coisa pro Doc TV. Sabe por que tu não trabalha com a ideia, com o Rio? O Rio, ideia de imagem e tal. Pois é, eu pensei e não saía nada. De repente, começaram os insights, sabe? Pessoas que eu tinha conversado, que tinham ideia de fazer documentário, os caras apareceram, casou a ideia. E aí veio a ideia de um filme sobre o Rio, né? E o Rio e as margens com a ideia de limite. E eu incorporei personagens que tivessem em situação de limite, né? Então o Rio era uma metáfora para falar da vida de 3 pessoas que estão no limite. Uma prostituta, um cara que anda em cadeira de roda, mas que já foi bandido, e um velho, um senhor de mais de 80 anos, que tem um problema de mal de Parkinson, né? Quer dizer, 3 histórias de vida, de limites, né? E eu ia usar o Rio como uma metáfora. O Rio também com seus limites. O Rio está no limite de água, limite de poluição, né? E a própria ideia de margem dá uma ideia de limite. Mas eu nunca esperava que esse documentário, que essa proposta fosse selecionada. Como é que você chegou aos personagens, por exemplo? Os personagens é o seguinte, o Hélio Cury, que é o personagem que inclusive ainda está na nova proposta do Mergulho. Né? Eu sempre tive vontade de fazer um documentário com o Hélio Cury, porque ele conta muita história, ele tem uma história de vida muito interessante. Muito rica. Muito rica, é. Verdade. E eu já tinha feito uma entrevista com ele para o Departamento de Patrimônio Histórico. Eu falei, cara, um dia ainda quero fazer um vídeo com o Hélio Cury. Né? Um dia, nos submundos da vida, eu encontrei uma menina, né? E ela me contou uma história, cara, de uma muito forte. Né? Que a gente estava conversando sobre a vida de pessoas que vivem no submundo, entre as drogas, prostituição, tudo, e ela me falou uma coisa que me tocou. Ela disse que tudo bem fazia aquela coisa, mas o maior medo que ela tinha era de transar com o pai. Porque ela não conhecia o pai, e como era uma garota de programa, ela tinha medo de um dia transar com o pai sem saber quem era. Né? E o outro foi um cara que entrou também assim muito forte, eu conheci um cara também que tinha sido policial, já tinha dado tiro, levou um tiro, ficou de cadeira de roda. Né? Então era outro personagem, são personagens que tinham estado em estado de limite, né? Limite ético, limite moral, limite psicológico, limite físico. Na oficina do Doc TV, isso foi completamente desconstruído, graças a Deus, porque era uma coisa muito pesada, sabe? Era uma coisa pesada, inclusive estava pesando sobre mim. Quando eu fui para a oficina, eu estava sentindo um peso, sabe? Eu não estava à vontade, estava meio com medo, meu Deus, esse negócio aqui. Como é que vai resolver isso? Cara, durante a oficina, a desconstrução foi me tirando um peso, sabe? E outra coisa, eu não tinha apego ao projeto, eu não era apegado ao projeto, porque eu achava que o projeto não ia passar, né? Então foi mais fácil eu reconstruir o projeto. E aí foi melhor porque eu reconstruí o projeto dentro de outra perspectiva, a perspectiva do afeto, da afetividade, não do limite, da separação, da marginalização.
Então esses personagens passaram a ser pessoas que... O personagem principal agora é o rio, passa a ser o Rio Acre no perímetro urbano, um pouco mais na zona rural, com 2 personagens, mas principalmente no perímetro urbano da cidade de Rio Branco. E os personagens vão se aproximando do rio para mostrar a relação de afeto que as pessoas têm com o rio. Que o rio não está desaparecendo fisicamente, não. O rio está desaparecendo porque as pessoas estão tirando ele da sua vida. Ele está deixando de ser importante afetivamente. Ele deixa de ser importante porque algumas pessoas não usam mais o rio. Isso eu senti também na minha visão do rio. Eu estou afastado do rio. Então, Jorge, no dia que eu fui fazer a pesquisa, né, foi uma equipe, a menina da produção, 2 câmeras, né, num barco, subi no rio, e eu tinha aquela ideia muito alarmista de que o rio está morrendo, aquela coisa toda. E eu pude perceber que realmente não é assim. Sabe, o rio começou a chover, as margens estão verdes, tem mais gente na beira do rio, brincando, pescando, canoas passando. Então tem uma vida. O rio ainda tem uma vida no rio, pessoas que dependem, que tem uma relação. A gente vê assim porque a nossa relação com o rio está distanciada. Né? Como o Tonho falou, o rio está se tornando um rio subterrâneo. As pessoas passam por cima do rio e não veem o rio. E os personagens, Silvio? São personagens interessantíssimos. Como é que você chegou a esses personagens? Rapaz, olha, alguns personagens vêm da primeira proposta de roteiro, né? O Hélio vai ser um personagem, o Hélio Cury, né? Vai ser um personagem que vai ser a memória do rio, porque ele é uma pessoa que tem uma vivência nisso aí, né? Os outros personagens são os personagens do rio orgânico, o pescador, o ribeirinho que traz a produção, o catraieiro, a lavadeira, então essas pessoas que fazem parte do rio, né? E tem outros personagens que compõem essa coisa mais afetiva, né? Essa coisa mais afetiva do rio, por exemplo. Tem uma parte que eu vou fazer numa escola, que é como que as novas gerações, as crianças, estão construindo a relação afetiva com o rio. Então, numa escola lá no bairro Ayrton Senna, né, que é nas margens do rio, a gente vai fazer um trabalho com crianças também sobre o rio, poesia, pintura, desenho, não sei. Isso vai acontecer, vai rolar. E o seu olhar sobre os personagens mudou. Você falava a partir da oficina do Doc TV, muita coisa mudou. Você falava, inclusive, de uma mudança em relação, por exemplo, ao cadeirante. Sim, pois é, o cadeirante ele é um personagem que mudou e ao mesmo tempo ele me acompanha. O cadeirante era um personagem no limite que estava na primeira proposta. Eu resolvi tirar esse personagem. Mas durante a oficina, durante o tempo que eu estava na oficina lá, ele sumiu. Quando eu estava reescrevendo, esse personagem não existia. Quando eu estava nessa oficina, quando eu cheguei aqui, eu soube que durante o tempo que eu estava lá, 3 caras tinham pulado da ponte. Né? Eu digo, o mergulho, esses caras têm que entrar no filme. E eu já fiquei sabendo que um deles ficou paraplégico, né? Já fiz o primeiro contato com eles e tal. Eles estão até dispostos a trabalhar. Não fiz contato com esse rapaz ainda, que ficou paraplégico. Então volta a história do cadeirante, né? E por incrível que pareça, no dia que a gente estava fazendo a nossa pesquisa, né, passando num lugar, numa praia da base, quando eu olho uma cena insólita, uma praia vazia com ninguém e uma cadeira de roda na margem do rio, né? Então foi uma coisa assim que, caramba, esse negócio é muito forte, E nesse documentário eu noto que tem coisas que acontecem naturalmente, que é como se essa história quisesse ser contada. E aí virou aquela coisa que eu te falei, virou minha obrigação, né? Eu tenho obrigação agora de contar essa história. Né? Fazer essa história, é verdade. Uma missão e uma obrigação. Silvio, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo teu trabalho artístico, não só de vídeo. É muito legal saber que você continua produzindo, que não desistiu de nada, está ali na fé, muito legal mesmo. Parabéns pelo trabalho e eu queria muito agradecer a sua participação aqui no programa. Obrigado, Jorge. Eu não sou nada. As coisas que vêm para mim, eu acho que eu sou abençoado por isso. E por mais que eu tente me desviar de algumas coisas, você tem coisas que chegam para você e que você tem a obrigação de fazer. Se tem um trabalho que é colocado para você, não tem como. É o jeito de assumir e mandar ver. Ainda bem que você se sente obrigado. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Silvio. Bom, o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima.